Weston. I don't need a Smith and Weston. Fuck a sketch Weston. Taking shots with all your breath. E aí, galera, voltamos com o nosso segundo programa. Eu sou o Vinícius e os outros integrantes vão se reapresentar aqui para vocês. E aí, rapaziada, beleza? Eu sou o Pedro, eu sou São Paulino. E tô bem feliz, igual toda a torcida, porque o São Paulo venceu o Corinthians ontem. E eu vou fazer a análise pelo lado do São Paulino. Agora eu passo a bola pro perdedor do clássico, Luan. Para quem não lembra de mim, eu sou o Luan Lima, sou corintiano daqui. E vou falar dos pontos positivos, se tiver algum. Eu não consigo ver muitos. E principalmente dos pontos negativos desse time. Pedro? Bom, eu sou o Pedro Salomão, eu torço pro maior do Brasil, né? E eu vou falar desse jogo medíocre do Palmeiras contra o Bahia. É isso. Eu sou o William, vou falar do jogo do Flamengo contra o Santos, né? Sou flamenguista. Falar das polêmicas, falar do que melhorou, do que tá pior com o trabalho do Domenech. E é isso. Bom, agora a gente vai partir primeiro para a análise do majestoso, né? A gente vai passar a bola primeiro pro ganhador, até que enfim, do clássico. Pedrinho, o que você tem a dizer do clássico pra gente? Cara, eu tive até que me preparar para falar isso, porque não é uma coisa muito comum na vida do São Paulino, que é vencer clássicos, né? Por incrível que pareça, São Paulo pelo menos ainda não perdeu o clássico esse ano. Bom, o jogo foi bem ruim, e nesse panorama, pelo menos, o São Paulo foi melhor que o Corinthians, né? O que não é muito difícil, porque o futebol apresentado ontem foi bem ruim. E aí o Luan vai falar melhor na análise dele. Acredito que o jogo não foi muito movimentado, o calor atrapalhou bastante. E foi isso. Méritos pro Hernanes, que fez uma bela cobrança de falta na primeira metade do primeiro tempo. E pro Brenner, que adora fazer gol no Corinthians, tem 7 gols pelo São Paulo e 3 deles são contra o Corinthians. É impressionante a estrela que esse garoto tem quando joga contra o time de Itaquera. E eu acho que o Luan pode falar um pouco melhor do lado do Corinthians, né, pra gente entender mais do jogo, né? Não ficar só do lado do São Paulo. Ok, a superioridade do São Paulo foi maior, porém foi um jogo realmente muito fraco. Eu acho que teve uma hora que não tinha superioridade de ninguém, porque tava ruim dos dois lados, tava triste de ver. E se for falar de quem mereceu, eu acho que ninguém mereceu mesmo, mas a vitória de São Paulo foi meio sortuda ali no final. Cássio frangou, né? Todo mundo concorda? Nossa, mas eu acho que o do Volpi foi pior ainda. Eu também acho que o Volpi foi pior. Mas eu, como um bom corintiano, também não vou conseguir admitir uma falha do Cássio, porque o cara me deu tudo. É que a bola teve uma curva, mas não foi tão grande pro Cássio fazer aquilo. E o Volpi foi medíocre. Acho que ele escorregou, Cássio. Na minha opinião, aquela curva lá que a bola fez não é justificável pro Cássio perder aquele lance, tá ligado? Pra mim, foi Não, né? sim. E também faltou, na minha visão, faltou fundamento de futsal pro Volpi, porque a bola que ele tomou gol dava pra ele defender com o pé. Se ele esticasse a perna, ele defendia com o pé. Pedrinho? Então, eu acho que a falha do Volpi se dá muito pelo chute errado do Ramiro. Eu acho que se o Ramiro tivesse pegado em cheio na bola, o Volpi teria defendido, mas como o Lô disse, não dá pra aceitar uma falha dessa, principalmente num clássico. Mas eu acho que a falha do Cássio é mais gritante, né? Porque fica muito claro na hora do lance que é até meio bizarro, porque ele cai para trás, deu a sensação até que ele escorregou. E eu só queria pontuar mais uma coisa do clássico, que foi a atuação do zagueiro Diego Costa, 21 anos, terceira ou quarta partida dele como profissional realmente jogando ali com outros profissionais, com outros titulares, porque ele já teve algumas atuações ali, mas quando era só time da base do São Paulo, e ele conseguiu anular completamente o que era o rei dos clássicos aqui em São Paulo, Jô. Jô adora marcar gol em clássico e não teve chance nenhuma com o zagueiro da base do São Paulo, conseguiu anular completamente, e realmente para mim foi o melhor jogador da partida, com uma ótima saída de bola, ele conseguiu deixar o que parecia inimaginável, né, que foi o Bruno Alves no banco. Então, assim, o moleque tá de parabéns e até foi agredido pelo Jô, né? Que deve ser punido pelo STJD. William, o que você
Pode falar? Foi esse cara que o Jô falou pra ele baixar a bola ou foi pra outro? Que eu não... Exato, foi exatamente nesse lance que o Jô deu um soco nas costas dele, ele tirou a bola e foi cobrar o Jô. O Jô, experiente, quis causar pra cima do moleque. Só que eu acho que o Jô tá acostumado com um certo zagueiro de condomínio aí, o zagueiro fair play, ele tá achando que todos os zagueiros do São Paulo vão ser assim. Calma lá, Jô, vamos dar uma baixadinha na bola. Porque... Ô, Juan, o que você tem a dizer sobre esse certo tom irônico do Pedrinho Antes em cima do de maior falar do atacante lance em de São Paulo? Antes de falar do próprio lance do jogo com o Diego, primeiro que eu nunca tinha ouvido falar desse moleque, realmente 3 jogos e jogar como ele jogou muito. Porém, eu concordo e acho que discordo 100%, porque eu não acho que ele anulou o jogo. Eu acho que a bola não chega no jogo. São todos os jogos a bola não chega no jogo. Não tem o que o jogo faça. Ele não consegue jogar. O time do Corinthians não consegue fazer com que a bola chegue nele para que ele consiga mostrar o centroavante que ele é. E sobre o lance, na hora eu não tinha visto que ele tinha dado um soco. Eu vi a confusão. Eu vi... o Premier provavelmente eu não lembro de ter mostrado. Eu também não vi, não. Eu não vi. Eu vi ele brigando com o Thiago Volpe. Eu nem sabia que esse Diego estava na briga. Eu só vi ele indo reclamar pro juiz. Mas certamente tem que ser punido por esse. Porque é feio. Você vai bater no moleque do nada. É feio, realmente. É zoado, mano. E aí, palmeirense, o que a gente pode falar do jogo do Palmeiras? Então, eu Não assisti, né? Eu tava dormindo, porque 11 da manhã é duro ter jogo. Pra mim, eu sou totalmente contra esse horário. Mas pelos melhores lances que eu vi, dos lances do gol, a falha do Volpe é inadmissível, uma falha dessa, pra mim. Momento Edilson jogador. Do Volpe, meu garoto. Falha do Volpe, total, mano. O cara chutou forte. O Volpe joga no Palmeiras agora? Ah, não, é pra falar do Palmeiras, não é pra falar do Cássio, cara? Tá prestando bastante atenção no programa. Graças a Deus. Pelo menos eu Esse entende. Continua. Então continua. Continua do Volpe. Vai, continua o Volpe aí. Então, Vai, mas fala é o do seguinte, Volpe. o Ramiro chutou muito fraquinho, entendeu? Ele quis dar um pulinho lá pra fazer cena, tomou mó frangaço, entendeu? E, ridículo os goleiros nesse fim de semana aí. O Everton falhou também no jogo do O que Palmeiras. salvou foi o Diego Alves, né? Meu Deus, catou pra caralho. Graças ao VAR ele foi salvo. Mas depois a gente fala disso. Então, agora começando pelo jogo do Palmeiras, não sei se vocês viram, né? Mas eu tenho 3 coisas pra falar. Primeiro, que não é nada surpresa, um puta jogo feio, jogo horrível de ver, horrível, triste. Pra quem tem insônia, é maravilhoso assistir esse jogo, pra dormir. E a única coisa positiva do jogo que eu posso falar é a entrada do Wesley, do garoto Wesley. Porque também entrou no lugar de ninguém, que é o Rony, né? Mas Rony, mais uma vez, uma partida medíocre. O Wesley entrou bem, ele que deu bastante chance pro Palmeiras, saiu o gol graças a ele no início da jogada. E também queria destacar só mais uma coisinha, eu já deixo todo mundo falar isso do jogo, é que o Palmeiras mais uma vez falhou em não matar o jogo. Teve chances para matar o jogo, fazer 2 ou o terceiro gol, fazer o segundo e respectivamente o terceiro, e não fez. E aí se criou um problema sério que no final do jogo, né, vocês viram. Uhum. Pedrinho, Mas pode o que falar você aí, tem Pedrinho. a falar sobre esse jogo do Palmeiras? Então, eu venho acompanhando os jogos do Palmeiras, por incrível que pareça. Eu acho que o único jogo que eu não assisti foi contra o Santos. E pelo que eu li, eu ouvi de pessoas que assistiram, falaram que foi o melhor jogo do Palmeiras nesse Campeonato Brasileiro. Mas todos os jogos que eu assisti foram horrorosos, assim. Tipo, realmente falando como São Paulino, eu fico triste de ver o futebol do Palmeiras. É um futebol muito pobre, né, na minha visão. Eu não sei qual que é a opinião do palmeirense. É que assim, quando acabou o jogo, eu fui lá pro Twitter, fui ver, tudo bem que a torcida tava de cabeça quente, mas todos os comentários que eu li foi tipo, unanimidade falando que o trabalho do Luxemburgo é muito ruim. E eu também acho isso. Eu também acho que o Palmeiras não apresenta não tem um padrão de jogo. Tipo, o São Paulo estava mal, porém, o São Paulo estava mal com o padrão de jogo. Pelo menos fazia o que o Diniz pedia. Agora, o Palmeiras não apresenta absolutamente nada. Eu não sei se o Palmeiras é um time propositivo ou se o Palmeiras é um time reativo. O que eu vejo no Palmeiras, uma jogada, a bola vai pro Everton e o Everton dá uma bica ali buscando o centroavante. E eu não entendo por que o Gustavo Scarpa, o Zé Rafael e esse Wesley são banco do Palmeiras. É uma coisa que eu não consigo entender sendo São Paulino. O Salomão pode explicar melhor ou alguém que consiga explicar. William, O do Zé Rafael. qual que é a sua análise desse jogo do Palmeiras?
Não, na realidade eu queria fazer uma pergunta pro Pedro, porque eu acho que todo mundo aqui viu o vídeo do Vanderlei Luxemburgo falando que o futebol não é só necessariamente a questão tática, e também tem que ter aquela questão do jogador desmontar a tática adversária, e para ele não é importante a tática. Então eu queria perguntar pro Pedro o que ele acha disso e, na opinião dele, se ele quer que o Vanderlei continue ou que ele caia. Bom, então, na minha opinião, ele falou algo que tá, para mim, meio certo. Por exemplo, é necessário o Brasil, na essência do Brasil, tem os jogadores que desequilibram o jogo, que não é de tática, que quebra a linha de defesa, quebra a linha do meio campo, que é com drible, com jogada inesperada. E aí, com o Wesley entrando, a gente viu isso no jogo. Mas também ele não pode largar a tática, né? Porque aí o meio campo também não pode sair driblando. Tocar a bola no Everton, ficar bicando. Aí falta tática no meio campo. Tudo bem os atacantes, alguns nas pontas, não ligarem tanto pro esquema tático e ir mais pra cima, tudo bem. Mas o time inteiro fazer isso não dá, né? E eu ainda sou a favor do Lucha continuar no comando. Mas tinha que dar uma puxada de orelha. A diretoria que parece que a gente não tem diretoria, né? Os caras não tem moral. Mas você concorda comigo? Você concorda com o futebol pobre do Palmeiras ou você acha que realmente o óbvio Palmeiras que eu está apresentando? Não, tá, o futebol do Palmeiras tá triste, o futebol paulista tá triste. O São Paulo deu uma melhoradinha agora, mas sinceramente tá triste. Se manter essa pegada aí na Libertadores, não passa das oitavas. Nem o Palmeiras. O que eu gostaria de destacar no jogo foi o meu ex-camisa 26, terror deles, dando aquela caneta no Lucas Lima. Ele tira o Patrick de Paula e vem o Lucas Lima, ele limpa como se fosse o Felipe Melo. Você ainda tem pesadelos com ele, Pedro? Nenhum, sinceramente durmo tranquilo aqui. Eu tenho. 2018 tá engasgado. Cara, aquele gol de cabeça em 2018. Para vem da seleção e faz um gol e você... Primeiro dia aqui na nova casa, eu aqui ainda cheio de caixa, ainda fui muito triste. Me deixa feliz, infeliz entre aspas, né? Da vitória do São Paulo é saber que não foi na arena e que vocês ainda não ganharam da gente lá. Tabu de 10 anos, tá? Vocês não ganham a gente no Morumbi por Campeonato Brasileiro desde 2010. Vai completar. Bom, vocês nunca ganharam da gente. São Paulo, acho que se eu entrar nesse assunto, o Pedrinho ficar quieto, né? Sinceramente. Tá difícil, né? Mas infelizmente. Mas coincidiu. Vocês arenas com os piores times da história do São Paulo. Mas enfim, não vamos entrar nesse mérito. Como diria o poeta, o tempo urge. A gente ainda precisa falar de um tema que vai dar muito pano, hein? Esse é polêmica. Arbitragem do jogo do Flamengo. Mudando de São Paulo pro Rio de Janeiro, a gente puxa nosso Carioca. Paulo, né, e aí, William? Então, primeiramente, antes de começar a polêmica, eu vou analisar mais ou menos a questão tática. Então, vou começar falando da parte do Domenech, né? Porque todo mundo cobra o cara, mas é o que vem sendo exposto, como até li um texto muito grande falando sobre o trabalho da era do Jesus, né, do Jorge Jesus, passando pro Domenech. Ele explica que, tipo, o Jorge Jesus, ele não deixou um legado, ele deixou títulos apenas, porque o trabalho do Jorge Jesus, ele não tinha ninguém da comissão dele que ficou para poder passar e continuar esse trabalho. Apenas os jogadores sabiam disso, então não tem como você cobrar o técnico, porque ele tá tentando implantar a filosofia dele de jogo, não dá para você cobrar o técnico por ele mudar o Flamengo do ano passado para hoje. Então vou começar por isso. Agora, em questão do jogo, o Flamengo melhorou. Continua errando muita finalização. O Gabigol, o Michael perdeu 3 gols, cara a cara. O Gabigol também, aquele contra-ataque com o cruzamento do Isla, chegado do Flamengo, que parece que vai jogar muito. Continua perdendo muito gol. A defesa tá mais ou menos. O Gustavo Henrique é muito lerdo, parece que anda com cimento nas costas, não consegue correr, aquele maluco. Calça jeans molhada. Calça jeans molhada, famoso calça jeans molhada. Mano, um bagulho absurdo. Agora, entrando na questão de polêmicas. Eu acho que todo mundo vai concordar em relação a isso, que o primeiro gol foi bem anulado, porque o Marinho, de primeiro instante, estava impedido. Estava na frente. Tava na frente e também o Raniel também tava quando o Pará cruzou. Então, beleza, tudo bem. Agora, a real polêmica.
Lá vem. O cruzamento do Marinho, primeiramente, olha o que eu tô falando, o cruzamento do Marinho, que ia em direção ao jogador que estava impedido, beleza? Que estava impedido, acabou gerando o gol. Se aquele jogador não tivesse lá, o Diego Alves não teria esperado para pular na bola. Ele não teria esperado para pular na bola. Então, na minha opinião, o gol foi certamente anulado. Entendeu? Luan? E muito provavelmente o cruzamento, se ele não tivesse ali, não iria ali também. O Diego Alves não pularia e o cruzamento não iria ali. Então, bem anulado. Pedro? Então, eu Bom, acho que pra eu mim, até... Ih, tem dois Pedro. Pedro. Entendeu? O São Paulino é Pedrinho. você é o Pedrinho. É, tá Mano, certo. o que eu penso é que também tem outro lado do VAR, né? O cara demorou 5 minutos pra tomar uma decisão. Isso acaba esfriando o Santos, e aí ele ainda vai e anula o gol. Como é que fica pro jogador do Santos, entendeu? Não é só a questão de valer ou não o gol. E pra mim, o segundo gol deveria ter sido válido. Eu não sou nem especialista, mas, na minha opinião, humilde. Então, é questão de interpretar. Tipo, tem a interpretação que eu falei e tem a sua. Mas como o Luan falou, se não tivesse aquele jogador impedido ali, não teria saído gol, porque o cruzamento não seria ali, entendeu? E o Diego Alves teria pulado muito antes na bola. Então, na minha opinião, foi bem anulado. A questão que você falou de esfriar o jogo, eu concordo com você. Tipo, o VAR, na minha opinião, foi certo em anular os 2 gols, porém demorou muito, tipo, muito, entendeu? E eu concordo com você em relação a isso. E outra coisa que o VAR também anulou, na real, acho que nem foi o VAR, foi questão do juiz, mas teve um gol anulado pelo Flamengo, que foi a trombada de 2 jogadores do Santos, e eles se trombaram e o BH tava do lado, aí o juiz apitou falta e o Arrascaeta tava metendo caixa, um mau golaço que ele tinha metido e o cara anulou, entendeu? Então, a minha opinião... mas ele... O que você tem a falar? Não, no momento em que eu tava assistindo o jogo, eu até tuitei, falei, meu, que absurdo, né? Mas depois, vendo outras opiniões de especialistas de arbitragem, eu vou concordar com o William e com o Luan, eu acho que o gol foi bem anulado mesmo, porque na hora que a falta é batida, realmente pro goleiro é muito difícil, é uma bola diagonal e ele tem que esperar a decisão ali, e o cara pula em direção na bola, e aí o goleiro só depois vai tomar uma decisão, então eu acabo concordando ali. Então eu acho que assim, o Flamengo, como o próprio William disse, tá melhorando, tá ganhando corpo, mas eu acho que o problema do Flamengo não é futebol, o problema do o problema do Flamengo é o elenco. Eu acho que o problema tá ali dentro, tem algum problema ali. Muita estrela para pouco céu. Tô achando que é isso. Assim, deixa eu fazer uma pergunta em relação a esse segundo gol que foi anulado. O jogador do Santos, ele não toca na bola, mas isso conta como participação dele na jogada? Conta. Como eu disse, a bola vem, aí o goleiro tem que esperar a decisão do jogador para ver se ele não vai desviar de cabeça. Então ele só pode tomar a decisão depois que a bola passar pelo jogador. E aí ele já perdeu muito tempo, entendeu? Então, participa. Mas é que pra mim... Salomão. É que pra mim ele tava muito no comecinho da área, então pra mim não afetou em nada o pulo dele, o pensamento dele. Pra mim, na minha opinião, não afetou em nada. Acho que ele faria o mesmo movimento, com ou sem aquele cara. O goleiro aí, ou o goleiro? Ah, não. Porque a bola, quando ele tá vindo, ela tá chegando muito perto do cara. Por mais que o jogador tava no começo da área, a bola caindo tava na cabeça do cara. Sim, mas ele, pra mim, ele tá muito longe do gol, tá muito longe. E... aí o goleiro, eu acho que ele ia esperar da mesma forma que ele esperou. Bom, mas acabou esse assunto aí, cada um tem sua opinião. Eu queria puxar outra coisa. Eu queria puxar outra coisa sobre o jogo, que é Gabriel Barbosa. 24 anos recém-completados. Muita marra para quem fracassou na Europa, digamos assim, mas não pode se cobrar muito. 24 anos é muito novo. Ele fracassou mesmo. E a atitude dele pra cima do Marinho é deboche, é engraçado depois de você ver, mas no jogo é muito feio. É muito feio. Eu acho que é mais a questão da personalidade dele. Eu acho que nem a personalidade, eu acho que é um personagem que ele criou dentro do futebol. Porque se você for ver, ele tem essa questão do deboche em muitos outros jogos. Tem no jogo com o Vasco no passado, tem nesse jogo Grêmio, que ele faz Marinho, 5. tem no jogo do Grêmio.
E eu acho que, tipo, nesse quesito, ele ficou meio feio por conta que ele ter jogado no Santos, o Santos ter dado o apoio dele. Mas eu acho que pro futebol esse negócio é legal, porque tá muito frio e o calor do Gabigol ajuda a melhorar esse quesito. Mas por ser contra o Santos, eu acho que foi feio. Eu particularmente acho ele um babaca. Pedro, Bom, pode falar. eu acho que é o seguinte, isso daí pra mim não é legal, tá? Isso daí é soberba pra mim. Porque quando ele tava no Santos lá, mesmo ele ganhando um clássico ou outro, ele nunca fez essas palhaçadas aí, entendeu? Eu lembro que até na época, em 2015, quem fazia era o Ricardo Oliveira, não era ele não se envolvia nessas coisas. E agora que ele tá no Flamengo, que ele ganhou Brasileiro e Libertadores no passado, que ele tá com um elenco teoricamente mais forte que os outros, aí ele vem querendo provocar, gracinha, entendeu? Mas aí tudo tem um karma, vocês viram que ele se machucou depois, né? Tudo tem um karma. Nem parece que ele voltou da Europa fracassado e que foi o Santos que acolheu ele. Eu acho que isso é o que ficou mais feio. Foi pra mim só questão do Santos. Não, mas eu acho, Santos revelou. mas eu acho que a intenção dele não era afetar o Santos, era afetar o Marinho. Eu acho que esse negócio do Santos não era. Mas é o seguinte, o Santos pagou a conta da casa deles vários anos. O Santos pagou o alimento que ele comia, entendeu? O que a mãe dele utilizava, tudo, entendeu? Já pagou as contas dele. Ele tem que ter respeito pela instituição. Eu acho que faltou gratidão. Acho que a brincadeira é válida, mas acho que assim, contra o Santos, eu acho que faltou um pouco de gratidão, um pouco de respeito por um clube que deu tanto para ele. E já estamos chegando na parte final do programa. Vinícius, o que iremos fazer neste exato momento? Nesse exato momento, a gente vai dar o palpite, cada um do seu time, para a próxima rodada do Brasileirão desta quarta-feira, começando com o Luan. Corinthians vai jogar fora de casa contra o Goiás e a gente quer saber o seu palpite do jogo. Uma pergunta para eles ficarem sabendo. Todo mundo vai falar de todos os times, né? Sim, mas rapidinho. Então, curto e grosso. Rapidão, só o resultado. Corinthians e Goiás. 1-0 Corinthians. Pedro? 1-1. Pedrinho? Eu acho que vai ser 0-0, dois times mal. Williams? 1-0, Corinthians. Eu acho que vai ser 2-0 pro Corinthians. Agora vamos pro Palmeiras, né? Palmeiras e Inter aqui em São Paulo. Começando com o nosso palmeirense, confiante, e aí? Bom, pode cravar aí, eu cravo aqui. 3-0 Palmeiras. Pedrinho? Faz ideia, vocês vão ver. Pode rir agora. 3-0 Palmeiras, o palpite dele. Na minha visão vai ser um jogo muito difícil. Eu acho que acaba ali 1-1. Eu acho que o Inter não vai ir tão bem não, mas o Palmeiras também. William? Tá, sou eu então. 2-1 Inter. E é isso. Luan? Vou ficar em cima do muro 2-2. Porque o Inter tá jogando muito, mas tem a questão de casa do Palmeiras. Eu acho o Palmeiras muito fraco. O Inter tá numa fase muito boa. Acho que o Inter ganha de 1-0 do Palmeiras, assim, tranquilo e com domínio do jogo ainda. Agora vamos pro nosso paulista aqui empolgado com a vitória do Clássico, né, Pedrinho? Vai jogar lá em Minas contra o Atlético do São Paulo. E qual que é o seu palpite? Tá confiante ou já voltou a... Eu acho que, na verdade, esse vai ser o jogo para colocar o São Paulo de volta para a realidade, né? Depois de vencer 3 jogos. Acho que o São Paulo perde pro Galo do São Paulo. Acho que vai ali 1-0 pro Atlético Mineiro. O time do Atlético é muito, 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 muito bom. Mas o lado clubista, 1-1. Pedro? Bom, pra mim vai ser 0-0. Luan? Eu acho que 2-1 Galo. William? 3-0 Galo. Arana, mano, vai brocar demais. Eu concordo com o Luan, eu fico com 3-1 do Atlético Mineiro. Agora vamos pro Flamengo, que vai jogar fora de casa contra o Bahia. Mengão. E a gente espera um grande show do maestro Rodriguinho, né? Já que todos somos anti-flamenguistas aqui. E aí, William? Acho que vai ser 2-1. 2-1 Flamengo. Que a defesa tá meio... Mas é isso, 2-1. Luan? 3-1 Flamengo. Pedro?
Bom, pra mim vai ser um show. Não vai ser uma partida como, vai ser um show do Gilberto. Um show. 2-0. De novo, um show dele. 2-0, fora os ameaços do Gilberto. Do Gilberto. O jogo vai ser na Bahia ou no Rio? Desculpa, Bahia. Bahia, então vai dar 0-0. O time do Bahia é muito ruim e o Flamengo não vai conseguir desenvolver seu futebol. 0-0. 1-0 pro Bahia. E agora eu vou falar da gloriosa Portuguesa, que na Série A do Paulista foi classificada para a próxima fase. E nas duas próximas segunda-feiras vai jogar contra o 15 de Piracicaba, que é um outro clube com tradição no estado. E os dois jogos vão passar no Sport TV para quem quiser assistir. Fica aí a dica. A gente encerra o programa por aqui, né? 5h30. Que horas vai passar no Sport TV? 5h30. 5h30. Não vai dar o palpite não, Vini? Palpite, Vini. Não, assim, Brilha. como a Portuguesa vai jogar sem torcida, eu acho que tem grande chance, porque quando tem torcida, pipoca muito. O primeiro jogo é em Piracicaba, eu acho que a gente ganha de 1-0, e aqui em São Paulo, na próxima segunda, eu acho que a gente ganha fácil, de uns 3-0 tranquilo do clube. Pra mim, 3-0 no primeiro jogo e 0-0 no segundo. 3-0 Lusa, fora os ameaços. William? Eu chuto 2-1, né? 2-1 Luzinha. Os caras é brabo. Luan? Eu não nem sabe o que falar. Mas eu vou torcer pra Lusa, lógico. 3-1, minha Lusa. Neste perfil E nós aí, somos Pedrinho? Lusa. Acho que no primeiro jogo dá 2-1 15 e no segundo jogo 2-0 Lusa com tranquilidade. 2-0 no comecinho, só administra no final. É isso, rapaziada. Obrigado por assistir mais um programa nosso. E na próxima segunda a gente tá de volta. Abraço. Valeu, rapaziada. Até mais. Tamo junto.